Olá a todos, eu me chamo Maurício. O objetivo desse vídeo é demonstrar o trabalho que a gente fez no campo de classificação de textos em processamento de linguagem natural no escopo de Big Data. O objetivo então desse nosso trabalho foi comparar o desempenho de diversos algoritmos de machine learning na tarefa de classificar um conjunto bem grande de notícias em determinadas categorias. Algumas etapas do processamento a gente vai utilizar a biblioteca Pandaralel para executar em paralelo algumas etapas. Então, inicialmente, a gente vai instalar as dependências do projeto. A gente vai utilizar aqui o pip install para instalar cada uma das dependências. Esse ponto de exclamação aqui serve para executar no console do servidor lá do Google que vai estar executando esse Colab. Aqui embaixo, então, a gente vai estar importando as bibliotecas que vão ser utilizadas no projeto. Por exemplo, o Pandas vai ser largamente utilizado, o Matplotlib, algumas expressões regulares, ferramentas para processamento de linguagem natural, NumPy, entre outras. Aqui nesse comando a gente vai estar descompactando o dataset, que eu vou referenciar nos comentários desse vídeo, um dataset com as notícias, todas separadas por categorias. Aqui, após a execução do comando, a gente pode abrir aqui e verificar que todas as notícias já estão separadas aqui. Então, dentro desse diretório aqui tem notícias de ciência e tecnologia, dentro desse outro de economia, e assim por diante. Então aqui, usando a função loadFiles, que está presente no pacote sklearn datasets, a gente vai abrir o diretório que está contendo o nosso dataset e marcando aqui esse parâmetro aqui como ciência, tecnologia, economia, etc. A gente vai estar então especificando aqui para o load files que dentro desses diretórios aqui ele vai atribuir então um index para cada uma desses diretórios e estabelecer que tudo que tiver aqui dentro vai ser esse index 0, correspondente à ciência e tecnologia, index 1 para economia e assim por diante, utilizando a codificação UTF-8. Então aqui embaixo a gente vai criar o DataFrame. O DataFrame é a estrutura de dados que é utilizada pelo Pandas. Então aqui essa variável text DataFrame vai receber então do nosso conjunto de dados aqui, do nosso dataset obtido no dado anterior, o campo data. Então na coluna text eu vou estar armazenando então os textos das notícias. E aqui na coluna label eu vou estar armazenando os labels, que no nosso caso vão ser 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Aqui eu vou estar dando um concat para concatenar esses dois dados aqui, essas duas colunas, a coluna texto e a coluna label. E aqui eu dou um df head para exibir então o nosso dataframe como ele está organizado dessa forma. A gente tem aqui então a coluna text, que vai ter então os textos das notícias, o texto cru obtido da internet, da forma que veio. E aqui os labels, correspondentes à categoria de cada um das notícias, certo? Aqui então, como esses labels eles tornam difícil a visualização de qual categoria cada notícia pertence, a gente criou uma função para converter os labels em nomes mais amigáveis. Então aqui nós vamos então aplicar então a função convertLabels criada no passo anterior e vamos utilizar o Pandaralel para executar essa função. A gente vai dividir em 4 workers para realizar essa tarefa. Então 4 workers vão ficar responsáveis por ir substituindo esses index por labels mais amigáveis no nosso dataframe. Então aqui, após a execução então, do trabalho dessa função aqui, que o Pandaralel vai executar em paralelo, a gente vai dar mais um head no dataframe e vamos exibir agora a nova coluna que foi criada, que é a coluna label, a coluna que foi modificada, que é a coluna label, que antes possuía index numéricos, agora possui index textuais. E aqui o dataframe, os textos permanecem iguais. Porém, esses textos possuem caracteres que nem sempre são válidos e são úteis e interessantes para a nossa análise. Então nós vamos remover todos esses caracteres fazendo uma limpeza. A gente criou uma função chamada cleanText, que vai realizar esse trabalho. Aqui nessa variável stopWords, nós vamos obter então do pacote stopWords as palavras stopwords que são palavras irrelevantes na linguagem portuguesa para a nossa análise. Por exemplo, artigos definidos, indefinidos, preposições, conjunções,
coisas que não são interessantes e relevantes para diferenciar uma categoria de notícia de outra, porque elas aparecem em todas. Então aqui a função cleanText, ela vai receber um texto, que vai ser o texto de uma notícia. Inicialmente a gente transforma esse texto para minúsculo. Aqui no Unidecode a gente garante que todos os caracteres do nosso texto serão caracteres ASCII. Então se tiver lá um caractere em japonês, um caractere de um emoticon, alguma coisa assim, ele vai ser convertido para um texto. Aqui a gente aplica uma expressão regular para obter somente palavras dentro do nosso dataset. E aqui a gente vai tokenizar a nossa notícia e ela vai se transformar então em um conjunto de tokens. E aqui nós vamos percorrer estes tokens realizando mais novas limpezas. Então, se um token possui um tamanho maior ou igual a 2, no caso, descartando tokens que são de uma letra só, ele vai ser capturado. Se um token não tiver entre as stop words, essas stop words que foram obtidas aqui em cima, ele também vai ser capturado. E se o token for só letras, não tiver números, ele também vai ser capturado. Dessa forma, então, a gente vai aplicar a limpeza. E aqui no final a gente dá um join para retornar o nosso texto, que era um token, foi transformado em token, vai ser transformado novamente em uma string. E aqui a gente retorna a string limpa, após o trabalho do cleanText. A gente vai efetuar a limpeza então da string, uma string arbitrária, para demonstrar aqui a execução da tarefa. A gente executou novamente aqui no Google Colab. Então aqui a gente tem um conjunto aqui de letras, que são menores do que 2 caracteres. A gente pode ver que elas são eliminadas. Temos alguns stop words aqui, alguns artigos são eliminados. Então, os números são eliminados, caracteres estranhos, diferentes de letras também. Né? Aqui tem mais alguns exemplos. Né? Caracteres palavras mesclando números e letras são eliminados. Né? E aqui, né, mais algumas stop words. Né? No caso, essas aqui todas são eliminadas. A última que é essa aqui. Aqui a string limpa. Certo? Então, agora a gente vai aplicar então no nosso dataset essa função cleanText que a gente criou. Perdão, aplicar o dataframe. O dataset foi o que a gente obteve lá em cima. Ok, vamos aplicar também usando o Pandarallel, dividindo o nosso trabalho em 4 workers. E dessa vez nós vamos criar uma nova coluna para o nosso dataframe chamada cleanText, que vai armazenar os textos limpos. Então aqui, na Parallel Apply, a gente vai aplicar a função cleanText que a gente criou aqui em cima. Aqui embaixo, então, ele demonstra que 4 workers foram utilizados e a tarefa foi realizada. Então aqui a gente tem a coluna text com texto sujo, sem efetuar as limpezas. Pode ver que tem vírgulas aqui, tá tudo com letras maiúsculas e tudo mais. Tem aqui caracteres letras sozinhas, números e outros caracteres que não são letras. Então os labels seguem intactos aqui, e aqui a coluna cleanText contendo então os nossos textos, nossas notícias limpas. Agora, para dar continuidade ao nosso trabalho, a gente vai extrair uma parte do nosso dataset para a validação posterior que vai ser executada no modelo após ele ser treinado. Então aqui nessa etapa a gente pega 5 notícias de cada uma das 5 categorias. Ao final a gente tem que ter 25 notícias extraídas para validação. A explicação da etapa de validação vai vir posteriormente. Então aqui nós vamos ter 2 listas para extração de textos e labels de validação e outras 2 listas que vão conter os textos e labels para treino e para teste, certo? Então aqui a gente tem um for, que ele vai estar percorrendo então todas as linhas do nosso dataframe, por aqui. E aqui nós vamos validar então se uma determinada categoria de label tiver menos do que 5 itens, eu vou estar incluindo, né, dando append nesses itens na minha lista de validação, tanto de texto quanto de labels, certo? Isso vai garantir que eu vou estar pegando 5 itens de cada um dos labels, certo? De cada uma das categorias. Então aqui, né, passando também o cleanText, né, porque é ele que interessa para nós. A coluna text ela tem a notícia sem ter sido limpa, né, então nós vamos estar trabalhando com essa coluna e essa. E aí, caso exceda o número de 5 notícias por categoria, esse excedente, né, que vai ser a maioria do nosso dataset, ele vai vir aqui para o train test, né, e para train test tanto de label quanto de text, certo? São 2 listas agora, certo? Aqui a gente vai exibir então o tamanho do nosso dataset destinado à validação. Como previsto é 25, 5 notícias de cada categoria, com 5 categorias, 25 dados.
E agora a gente vai extrair o dataset, o dataframe de validação. Como a gente converteu aqui o nosso dataframe em lista, no caso, aqui nós tínhamos anteriormente um dataframe, agora ele virou uma lista. Agora nós vamos fazer o contrário, converter então essa lista aqui, inserindo ela na coluna cleanText, obtendo aqui o dataframe na coluna cleanText, obtendo aqui o dataframe na coluna label. Aqui a gente faz um novo concat e aqui a gente exibe então o nosso dataframe de validação, certo? Tem aqui 4 itens, mas se eu exibir aqui 25, nós vamos ter todos os 25, de 0 até 24, né? Todas as nossas notícias aqui, certo? Nosso dataframe de validação. Depois a gente vai explicar como a gente vai utilizar ele. Agora aqui nós vamos extrair o dataframe de treino e de labels, certo? Que é a mesma coisa, converter então as nossas listas criadas no passo anterior, criadas aqui, nesse instante aqui. Nós vamos converter as mesmas listas agora em dataframes novamente. Então é o mesmo passo, cleanText e label, concatena, e aqui exibe então como ficou, certo? Aqui a quantidade é bem maior, então eu vou exibir só os 5 primeiros, certo? Agora uma etapa importante então para as posteriores etapas de processamento, a gente ainda está trabalhando com pré-processamento. A gente vai instanciar aqui um objeto do TF-IDF Vectorizer, que vai servir para vetorizar as nossas palavras, né, para poder aplicar depois os modelos. Então aqui, a gente vai estar aplicando então, a vetorização em cada palavra do dataframe. Do dataframe de treino. De treino e de teste, perdão. Então aqui a gente vetoriza a coluna cleanText desse dataframe. A coluna de label não precisa vetorizar porque ela não vai ser relevante, então ela não vai ser ela que vai pesar para o nosso modelo, né? E aqui a gente cria então uma lista de modelos que nós vamos estar comparando na próxima etapa de cross-validation. Então tem aqui o linear SVC, multinomial NB, e entre outros, certo? Então aqui vem a etapa do cross-validation. Nosso objetivo então vai ser comparar o desempenho de cada um desses modelos, certo? Na tarefa de classificação de textos. Então aqui, né, a gente vai iterar sobre a lista de modelos, certo? Recebendo aqui então o nome do modelo, que está sendo exibido aqui, né? Vamos estar calculando aqui a acurácia e o desvio padrão para cada um dos modelos. E aqui no final, né, dessa etapa aqui, a gente vai poder avaliar o comparativo da acurácia de todos eles. A gente pode ver aqui que o linear SVC ele apresentou o melhor resultado, certo? Para esse dataframe aqui. Então, uma vez que ele apresentou o melhor resultado, nós vamos estar então incluindo ele numa configuração de pipeline, que agora a gente vai conseguir testar esse modelo, treinar esse modelo e seguir utilizando o mesmo, certo? Então ele foi o vencedor aqui no cross-validation. Então agora, treinando o modelo. Então a gente tem o nosso dataframe aqui, trainTest-DF, tá? Que já tem os nossos dados vetorizados na coluna cleanText, certo? Então aqui a gente vai estar separando a coluna de cleanText e a coluna de label, armazenando eles nessas duas variáveis aqui. E agora a gente vai dividir então, aqui a gente tem treino e teste tudo junto, certo? Treino e teste tudo junto. A gente vai separar agora os dados de treino para texto, os dados de teste para texto, os dados de treino para label e os dados de teste para label, certo? Aplicando a função trainTest_split, certo? Então a gente passa aqui a coluna aqui de cleanText com todo o dataframe de treino e teste e a coluna de label com todo o dataframe de label. E a gente coloca aqui a porcentagem de 20%. Então, no caso, 80% dos dados vão ficar para treino e 20% dos dados vão ficar para teste, certo? Ok. Agora aqui nós vamos estar em classifier armazenando então o modelo treinado. Então aqui model é a nossa pipeline que vai executar duas etapas, a vetorização e a aplicação do modelo que nós escolhemos, certo? Que na verdade foi o multinomial. Ah, verdade, o multinomial que a gente escolheu, a gente não pegou o linear SVC, a gente pegou o multinomial.
E tem um motivo para isso, no final eu vou estar explicando. O multinomial possui um recurso que o linear SVC não possui. Lá no final eu vou estar explicando. Ok, divididos então os dados do DataFrame para uma porção para treino e uma porção para teste, certo? Agora a gente vai vir então executa a pipeline, a parte de vetorização e depois a parte de aplicação do modelo, certo? E dando aqui um fit para coluna de treino do texto e coluna de treino do label, certo? Armazenando aqui o modelo treinado, certo? Uma vez que o modelo está treinado, a gente vai poder aplicar o modelo e prever alguma coisa. Então aqui no primeiro caso, nós vamos aplicar o modelo e prever passando o label aqui passando um texto, perdão, de teste. Então uma porção dos 20% de dados destinados a teste está sendo passada aqui. Tá? E o modelo treinado vai tentar predizer e vai armazenar o resultado previsto aqui, nesse predict label, certo? Uma vez que ele armazenou aqui, nós podemos comparar o label que a gente esperava, o label de teste aqui que iria armazenar os dados reais que ele deveria ter, né, e o dado previsto aqui. Então a gente vai poder imprimir um classification report que vai estar comparando aqui, né, o que ele acertou, o que ele errou, certo? Então aqui a gente tem todas as categorias, certo? E aqui a gente tem a nossa avaliação aqui, a comparação do que ele acertou do que ele errou. A maioria dos casos, o modelo acertou 100%, certo? Tem alguns casos, por exemplo, política e economia, que os textos são muito parecidos, muita coisa, muitas palavras, né? Muitos tokens ali que existem em economia existem também em política. Então ele é fácil confundir um com o outro. Mas ainda assim a acurácia do modelo foi de 98%, que é um valor bem bom, certo? Então agora a gente vai plotar a matriz de confusão para avaliar como que o modelo se comportou para esse data frame aqui específico, certo? Aqui, sim, maiores detalhes, né, eu vou estar exibindo aqui true label é o que o modelo deveria ter previsto, certo? O valor real dos dados, e aqui, nessa coluna aqui, o que ele previu. Então é o seguinte, por exemplo, para ciência e tecnologia, 100% dos casos ele previu corretamente, certo? Em economia, teve alguns casos, 89% ele previu certo para economia, e 11% do que era das notícias de economia, ele está prevendo aqui como política, certo? Então aqui que está o nosso probleminha, beleza? Agora a gente vai aplicar algumas validações no modelo. Lá no início a gente tinha separado os dados, uma porção para treino e teste, que foi separado em 20% para teste e 80% para treino, e uma outra porção antes disso a gente separou para validação. E aqui nós vamos aplicar agora a validação no modelo, tá? Então aqui eu criei uma função apply validation, que vai receber um texto, certo? E vai estar aplicando aqui o modelo treinado nisso aqui e retornando o valor previsto, então o label previsto para cada modelo, certo? Então aqui inicialmente uma validação manual, no caso, nós armazenamos uma string bem grande que contém uma notícia que foi obtida hoje. Então eu vou até tirar isso aqui que é irrelevante, tá? Mas uma notícia obtida do site do IG1, tá? Nós vamos estar então prevendo aqui. Então é uma notícia, se eu não me engano, de política, certo? E a gente vai fazer o modelo prever para ver que categoria ele enquadraria. Ó, ele acertou, ele enquadrou como política essa notícia, certo? E uma segunda validação manual do modelo, a gente pode estar inserindo aqui um conjunto de palavras que a gente pode classificar como lendo assim parece algo relacionado à economia. Então a gente vai lá e executa economia. Se eu pegar algumas palavras, por exemplo, goals, futebol, times, o que será? Será que ele vai classificar como esportes? Vamos ver. Esportes. Se eu pegasse uma outra validação envolvendo planeta, lua, Marte, Sol, astronomia, vamos ver como ele classificaria isso. Ciência e tecnologia. Então, aparentemente, o modelo está com um treinamento legal e está classificando bem notícias. E agora a gente vai fazer então a validação automatizada, utilizando então aquela porção de dados do data frame de validação, certo?
E, ok. Então aqui nós vamos estar aplicando a função applyValidation, utilizando o Pandaralel, dividindo em 4 workers essa tarefa, certo? A função applyValidation que a gente criou aqui em cima, certo? Que ela vai estar para cada uma das notícias do DataFrame de validação, ele vai estar retornando o label predito ali, certo? Beleza, vai estar armazenando aqui no predict label. Beleza, uma vez que ele fez isso, a gente vai querer comparar para ver se o label que ele preveu é igual ao label verdadeiro, né? O label real aqui que ele deveria ter. E a gente viu aqui que, obtendo então esses dados diferentes aqui, certo? E aí, tentando exibir esse novo dataframe de dados diferentes, a gente viu que teve só 2 erros, certo? E era para ser classificado como política, e ele classificou como economia, beleza? E agora, na parte final do trabalho, nós vamos estar avaliando o porquê dessa notícia específica ele ter classificado como política e não como economia. E para isso nós vamos utilizar uma ferramenta chamada de Lime, certo? O objetivo do Lime, então, ele vai exibir as features, no caso, as palavras aqui, que tiveram uma maior relevância para o modelo classificar a notícia como economia e não como política, beleza? Então aqui a gente vai estar passando o ID aqui dessa notícia, beleza? Alloc 15. E vamos estar exibindo somente 5 features, que são essas aqui, né? Que são as que tiveram maior relevância para essa classificação. Então aqui a gente vai ter a seguinte situação, certo? Para esse caso aqui, né? O caso aqui dessa notícia aqui, que era para ter sido classificada como política e foi classificada como economia. A gente vai avaliar aqui, tá? Olha a resposta aqui que o Lime nos trouxe. Ele viu aqui, ó, que economia, certo? Recebeu aqui um maior peso, certo? Analisando aqui, ó, eu botei para exibir 5 palavras apenas, certo? Óbvio que o modelo considerou muito mais palavras aqui, né, em cada um dos casos, certo? Então ele deveria ter previsto como política essa notícia. Porém aqui, os pesos aqui considerados para política foram baixos. Tá? E, entre todas aqui, é a segunda que ele classificaria, né, não fosse economia. Porém teve várias palavras aqui, tipo bilhões, que apareceu de novo, valor, auxílio, emergencial. Então todo esse conjunto de palavras pesou para ele classificar a nossa notícia como economia e não como política. Então ela teve um maior peso aqui, uma maior relevância, né? Então por esse motivo, então, a nossa notícia aqui foi classificada como economia, beleza? E o mesmo a gente poderia estar fazendo para a segunda notícia, que ela tem aqui, né, o índice 18. Então eu passaria aqui no iLoc o ID 18, beleza? E aí eu estaria exibindo aqui. Espero ele carregar um pouquinho. E aqui é o seguinte, então, né? Ele classificou também ela como economia e era para ser classificada como política. Então, dessa forma a gente pode estar avaliando, ó, da mesma forma, a economia recebeu um peso maior aqui, né? Então teve bastante palavras aqui que pesaram, né, para classificar a nossa notícia como economia, aqui são as mais relevantes, né? E como política não teve muitas, né? Se eu exibir mais aqui vai ter outras com a menor porcentagem aqui. Então ele está classificando aqui, exibindo as 5 primeiras mais importantes, certo? Então é isso, né? Inicialmente é o que a gente tinha para apresentar. E desde já, muito obrigado.